A paz e a graça seja com todos, meus queridos. Hoje, quarta-feira, mais um dia de celebrarmos o nome do nosso Senhor, de adorar, de buscar a presença dEle. E eu gostaria de convidá-los nessa noite, a fim de juntos orarmos, para nesses pouquíssimos minutos que estaremos juntos, louvarmos esse Deus maravilhoso e pedir a Deus que Deus venha iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, de forma que os nossos corações possam exultar de alegria na presença do Senhor. E sempre buscando uma luz, a fim de que o Senhor venha iluminar os nossos passos, para que nós não venhamos tropeçar nesse caminho que nós trilhamos, tão difícil, tão árduo, mas estamos sustentados pelas mãos do Senhor. Então eu queria te convidar a orar para que Deus fale conosco. Em seguida vamos meditar na palavra do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos a Ti nesta hora e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, de forma que nós possamos, ó Pai Celestial, compreender a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite Te glorificar e Te exaltar, e dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Por isso, nós Te louvamos em nome de Jesus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu vos saúdo nessa noite com essa paz, com o shalom de Deus, e que Deus possa adentrar no seu lar e derramar toda a sua gloriosa paz e alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar cada um de vocês agora, você puder parar um pouquinho e dar atenção à palavra de Deus, que você tire alguns minutos agora para meditar comigo. Nós vamos abrir no primeiro livro da Bíblia. Vamos, no primeiro capítulo da Bíblia, ler aqui os 2 versículos apenas. Então eu queria te convidar, em nome de Jesus, que você abrisse a palavra comigo. Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Minha Bíblia está aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor e falar com Deus nessa noite. Eu pedi para Deus falar conosco, em nome de Jesus. Capítulo 1, no verso 1 e o verso 2 do livro de Gênesis. Então vamos lá. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esses 2 versos, porque esses 2 versos aqui, ele nos traz, né, de forma simples, contundente, de forma profunda, aquilo que a sabedoria que aquilo nem que todos os livros do mundo poderiam nos trazer, nem que todos os livros de filosofia poderiam nos dar. Esses 2 versículos aqui é algo assim muito especial. E o livro de Gênesis leva esse nome por causa da Septuaginta, a tradução grega da Septuaginta, então deu o nome de Gênesis, que significa origem. Então, Gênesis é o livro dos começos, mas o livro se inicia, o nome dele, na antiga tradição, ou seja, no hebraico, quer dizer Bereshit. Bereshit é o livro dos começos, o livro da criação de todas as coisas. Então, o livro dos começos, o começo da aliança, ou das alianças, né, de Deus com os homens, é o livro do começo do universo, da criação do universo, da criação da terra. É o livro onde nós vemos o começo de todas as coisas, das plantas, de tudo. Então, o livro de Gênesis é o livro dos começos. Então, nós temos aqui um livro que nos traz um ensinamento profundo e nos dá um alento para que nós venhamos compreender toda a Escritura Sagrada. E eu queria fazer aqui uma ligação desse capítulo 1 de Gênesis, aqui entre o verso 1 e o verso 2, com um texto, um versículo em especial, que está relatado no livro de Jó, no capítulo de número 35, no verso 10. Quando Eliú ele está conversando, ele está trazendo uma palavra de sabedoria, de aconselhamento e ao mesmo tempo de exortação para Jó, quando Jó está ali defendendo a sua causa perante Deus e perante os seus amigos, e Eliú é aquele amigo que traz uma palavra para Jó,
a fim de que esta palavra fosse diferente dos outros 3 amigos, que só acusavam a Jó. Mas ele não, ele traz uma palavra mostrando para Jó, de fato, com a sabedoria de Deus, mesmo ele sendo mais novo, com a sabedoria de Deus, mostrando para Jó sem acusações quem era Deus, ou procurando mostrar de fato como Jó estava enxergando Deus de uma forma errada. E ele nos traz um texto muito especial, e eu gosto muito desse versículo de Jó, no capítulo 35, no verso de número 10. Quando ele traz ao coração do povo, ao coração de Jó, ao coração dos ouvintes de Jó, quando ele diz: mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que dá salmos à noite. Então, antes disso, ele vem ali falando do comportamento, da maldade dos homens, da maldade das pessoas. E ele, na realidade, ele coloca algo que está relatado aqui e que nós podemos pegar nesse capítulo 1 de Gênesis e fazer uma reflexão bem profunda. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma, ela era vazia, ela não tinha forma. E Deus começou a dar forma para essa terra. Deus começou a preencher essa terra. Deus começou a colocar plantas. Deus colocou a luz. Deus separou a luz. Dia ele chamou de luz e as trevas de noite. E Deus começou a moldar como o oleiro molda o barro. E Deus começou a preencher com coisas maravilhosas essa terra. E por fim, Deus colocou a criação principal dele. Ele colocou o homem lá. Ele nos colocou nessa criação dele. Ele nos inseriu nessa criação dele. E ele nos entregou essa criação maravilhosa em nossas mãos, a fim de que nós viéssemos cuidar dessa criação e glorificar o nome dele. Hoje nós estamos vivendo algo talvez parecido. Um mundo sem forma e um mundo aparentemente vazio. Mas aí eu me reporto à indagação de Eliú. Quando Eliú diz: ninguém pergunta, aonde está Deus, meu Criador, que dá salmos à noite? Aonde está Deus? Nós temos que lá, no capítulo 3 de Gênesis, o homem se escondeu de Deus. E foi Deus que perguntou aonde estava esse homem. Adão, onde está? O homem se escondeu de Deus. Eu tenho por mim que nós estamos vivendo um tempo, e eu quero direcionar essa palavra para a igreja do Senhor Jesus, em que a igreja, ela não tem perguntado literalmente aonde está Deus, o Criador, ou meu Criador, que me dá salmos à noite, não no sentido de invocar o nome desse Deus, mas talvez no sentido de culpar esse Deus, quando a humanidade mesmo diz: aonde está Deus que não faz nada? É uma pergunta diferente. A humanidade está dando uma sentença: onde está Deus que não faz nada? Mas aqui Eliú está dizendo: aonde? Ninguém pergunta onde está Deus, o meu Criador. Quando você começa a orar, quando você começa a clamar, quando você começa a buscar ao Senhor, o salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que se prostra diante do Senhor e clama, a fim de que Deus venha trazer a luz, o esclarecimento, a fim de que Deus venha fazer o resgate das nossas almas, que muitas vezes está na obscuridade. Eu não estou aqui filosofando, não é isso. Eu estou tentando abrir aqui o seu entendimento, que nós estamos vivendo o tempo, igreja do Senhor Jesus Cristo, que esse tempo é um tempo talvez de provação, é um tempo de manifestação de quem de fato nós somos como igreja do Senhor. Se de fato nós somos a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Aonde está Deus, o meu Criador, deve ser a pergunta da igreja. Não no sentido de perguntar o que Deus está fazendo ou culpá-lo, mas no sentido de clamar a esse Deus. Aonde o Senhor está, Senhor meu Criador?
O Senhor que me dá salmos de noite, ou cânticos, em outra tradução, à noite. Aonde o Senhor está? Manifesta-te e venha o meu socorro, conforme o salmista, em diversos dos seus salmos, clamava em momentos de angústia. Ele dizia: Senhor, manifesta-te, não encolhe a tua mão, a fim de que não possa me alcançar, mas estende as tuas mãos sobre a minha vida. E não deixa que eu morra antes de ver as tuas promessas se cumprirem em minha vida. Eu acredito que a igreja, ela tem que sair de dentro dessa caverna. A igreja tem que sair da caverna. A igreja está como Elias, se enclausulou na caverna, entrou lá e não quer sair. E Deus está fazendo a mesma pergunta que ele fez a Adão. Adão, tu está? O Deus está perguntando hoje. Jesus Cristo está perguntando hoje à sua igreja. Aonde a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus Cristo está? Onde a igreja cristã está? Onde essa igreja cristã está? Essa igreja que diz servir esse Deus. Cadê os ecos que glorificam o nome do Senhor? Cadê o povo que se prostra e ora? As pessoas estão acomodadas, amedrontadas, ou mesmo que estão ali com os seus sentimentos apaziguados, esperando para ver o que vai acontecer. Tem muita gente que sentou-se à beira do caminho, está esperando alguma coisa cair do céu para ver se alguma coisa muda. Eu costumo dizer que nada mais cai do céu, porque o que tinha que cair do céu já caiu, que foi o próprio Satanás, foi derrubado de lá. Então a igreja não pode ficar sentada à beira do caminho. A igreja tem que se levantar, a igreja tem que se erguer, a igreja tem que se posicionar. Todas as épocas de crise da igreja, de momentos de dificuldades, a igreja se posicionou, a igreja se colocou diante do Senhor em oração prostrada, clamando, e houve uma resposta da parte de Deus. Ou você acha que o Deus que operou lá no Egito, que arrancou o povo hebreu do Egito, o Deus que deu forma ao mundo, o Deus que criou o universo, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, o universo foi criado por Deus. Quando Paulo ele chega lá no capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, diante da Grécia, dos gregos, que eram conhecedores e respeitados pela ciência, respeitado por conhecer a sabedoria com mais profundidade, a terra, entre aspas, dos sábios. Paulo chega lá e vê a profunda idolatria que aquele povo estava cometido. Paulo começa a passear em Atenas e observar os seus deuses. E Paulo ali encontra uma brecha para pregar o Jesus que eles não conheciam. E Paulo então, com sabedoria, não a sabedoria dos homens, mas a sabedoria vindo do alto, Paulo começa então a pregar e falar acerca desse Deus. Diz assim, Atos capítulo 17, no verso de número 24. O Deus que fez o mundo, Paulo pregando para eles, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra, ou sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo estava falando, na realidade, que esse Deus, estava falando da supremacia desse Deus. Paulo estava mostrando para eles que esse é o único Deus, para os gregos, o Criador dos céus e da terra, que ele não necessita de um templo feito pelos homens
para que ele habitasse. Mas ele próprio fez o seu próprio templo, que somos nós, como diz o próprio apóstolo Paulo em outros textos, quando ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele diz que esse Deus não está longe de nós. Se nós o buscássemos, tateando, porventura, poderíamos achar, ainda, Paulo diz, ainda que ele não está longe de vós. O próprio Jesus, ele falou, o reino de Deus é chegado. É chegado o reino de Deus. Quando ele diz que é chegado o reino de Deus, ele não diz que vai chegar. Ele diz que é chegado o reino de Deus. Como que se tivesse alcance da sua mão. Não que você não pudesse alcançar. Ele diz, é chegado o reino de Deus. Então nós temos que parar e refletir sobre isso que está relatado na palavra. Talvez a tua vida esteja como o primeiro capítulo de Gênesis, sem forma e vazia. Talvez a sua vida esteja num profundo abismo. Mas a Bíblia diz aqui no texto de Gênesis, do capítulo 1, verso 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele está se movendo, esperando você clamar e perguntar em oração, em clamor, aonde está o meu Deus? Responda-me, Senhor. Que a igreja se coloque prostrada em oração, em clamor, que o povo de Deus saia da caverna e comece a se levantar em oração. Sair da caverna significa tomar uma posição. Sair da caverna significa se apresentar, conforme o profeta Isaías se apresentou quando Deus clamou, a quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sou um homem pecador. Ele colocou as suas deficiências diante de Deus. Um pouco diferente de Moisés, que quando Deus disse que ia enviar Moisés, Moisés colocou dificuldades. Não, eu não posso. Eu sou um homem de fala pesada, de língua pesada. Em outras palavras, eu não tenho nada. E Deus mostra para ele que Moisés não iria, não era na força de Moisés, na sabedoria de Moisés, mas na força de Deus. A igreja de Deus, ela caminha na força do Espírito Santo, na unção do Espírito de Deus. Quando você vê Atos dos Apóstolos, quando você faz uma viagem em Atos dos Apóstolos e começa a percorrer cada capítulo de Atos dos Apóstolos, você vê os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, aonde os apóstolos ainda não tinham entendido com desprendimento, com clareza a mensagem do Evangelho, e eles começam a pregar somente para os judeus. Até então o apóstolo Paulo ainda não era apóstolo, era Saulo, um perseguidor da igreja. No capítulo 7, nós vamos ver de Atos a morte de Estevão, 7 e 8, a morte de Estevão, 7, 8 e 9. Nós vamos ver a morte de Estevão, que se torna o primeiro mártir. Porque ele desafia a religião para pregar, não religião, mas para pregar Jesus Cristo, que é a salvação. E ali, nós vamos ver, já no capítulo 10, nós vamos ver o próprio Pedro, que tinha essa mesma visão, sendo impulsionado, enviado através do Espírito Santo. Quando dois homens chegam na porta dele, após ele negar e começar a fazer escolhas a seu próprio cunho, e Deus falar para ele, quando mostra numa visão um lençol cheio de coisas que ele considerava imundas, e Deus disse para ele, mata e come, Pedro. Ele disse, de maneira nenhuma, Senhor. Pedro toma uma posição de dizer não ao Senhor, mesmo Deus dando uma ordem para ele. E Deus manda dois homens, enviados por Cornélio, à porta de Pedro. E eles contam o sonho de Cornélio, conta quem era Cornélio. E o Espírito de Deus revela para Pedro, vai com eles. E Pedro, chegando lá, começa a pregar o Evangelho para eles. E Pedro, sendo um judeu, sendo da religião judaica, não poderia jamais se sentar à mesa com Cornélio, que era um pagão. Mas ele se senta à mesa e ele prega o Evangelho ali.
e de repente ele vê algo inusitado, algo que os olhos dele não conseguia acreditar. O Espírito de Deus vindo, descendo sobre todos que estavam ali sem acepção. Porque havia corações quebrantados naquele lugar. Quando a igreja de Jerusalém fica sabendo disso, manda chamar imediatamente a Pedro para se explicar. E quando Pedro chega lá, eles estão com os olhos cheios de sangue, revoltados, talvez pensando até em tirar a vida de Pedro, por causa daquela atrocidade aos olhos deles que Pedro tinha cometido. Mas Pedro então começa a explicar que aquilo não foi uma decisão dele, mas do Espírito Santo. E Pedro diz então que agora entende que o Espírito de Deus não faz acepção de pessoas, mas que Deus busca um coração quebrantado em qualquer lugar. Essa história é o princípio de Atos dos Apóstolos, se discorre depois com a convenção de Paulo, que começa a pregar primeiramente para os judeus, mas os judeus rejeitam ele, e ele então diz: eu parto para pregar para os gentios. E ele começa o seu grande ministério. Por que eu citei tudo isso? Eu percorri tudo isso para citar isso para vocês, queridos. Que sem a força do Espírito de Deus, sem a ação do Espírito de Deus, nada disso teria acontecido. Eram impossibilidades. Como estamos vivendo impossibilidades agora, no momento atual. O Brasil, a cada dia que passa, está se tornando mais pobre. Empresários estão indo à falência. Nós estamos vendo empresas sendo enterradas, sonhos sendo enterrados. Pessoas que tinham sonhos, que começaram um ano felizes, e esses sonhos estão sendo enterrados. Pessoas chorando porque colocaram a sua vida inteira em um negócio e agora esse negócio foi à falência. A terra, ela está sem forma e ela está vazia. Vazia porque a igreja deixou de clamar, a igreja deixou de buscar. Os crentes estão escondidos, os crentes estão preocupados, cada um no seu próprio negócio, com a sua própria vida, achando que vão se salvar dessa forma. Parece que se esqueceram do capítulo 1 do profeta Ageu, onde Deus ordena que eles deveriam deixar suas casas apaneladas, bonitas, e se dedicar à obra do Senhor, à casa do Senhor. Nós temos uma missão, igreja. Nós temos uma missão. Mesmo que você não pode ir à igreja porque você tem algum tipo de restrição, porque você tem que tomar todos os cuidados, nós vamos começar a abrir a igreja e tudo tal, você pode orar aí da sua casa, você pode se comunicar com a obra de Deus, não se isole. Tem tanto crente isolado, tem muitos crentes que nem vê os cultos da igreja e acham que são crentes. Tem crentes aí, cheio de crentes sem pastor, se dirigindo do seu próprio jeito, cada um fazendo aquilo que parece certo aos seus próprios olhos. Eu queria deixar essa palavra, eu não quero me estender, eu quero dar continuidade talvez em um outro culto a respeito disso que nós estamos falando. Mas clame a Deus, clame a Deus. A terra, ela está sem forma e vazia, mas vazia de quê? Do clamor dos crentes, do clamor dos irmãos, dos cristãos, do clamor da igreja, porque o Espírito de Deus está pairando, esperando a manifestação do povo de Deus. Então eu queria deixar essa palavra para você, que Deus possa te abençoar poderosamente nessa quarta-feira. Eu queria orar com você nessa quarta-feira, queria pedir a Deus que Deus possa derramar da sua graça sobre as nossas vidas de uma forma muito especial. Então vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que a graça dele venha sobre as nossas vidas nessa hora. Eu queria te convidar a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Pai, nós oramos a Ti e te pedimos em nome de Jesus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, que o Teu povo venha sair da caverna, que o Teu povo venha sair, meu Pai, da inércia, que o Teu povo venha tomar uma posição,
Que o teu povo venha orar, venha clamar, venha te buscar. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos, nós te clamamos. Nós te pedimos, meu Deus. Responde a nossa oração. Responde o nosso clamor. Em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale de uma forma gloriosa, tremenda, poderosa. Que o Senhor nos dê força e ânimo para que nós possamos, ó Pai, manifestar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas e assim glorificar o teu santo nome. Que a tua igreja tome uma posição. Que a tua igreja, Pai, se manifeste em oração, em clamor e mostre que é o sal dessa terra, que é luz nesse mundo. O povo está em trevas, mas a tua palavra diz que nós somos a luz nesse mundo. Que nós somos o sal da terra, a terra está em podridão, mas nós podemos salvar essa terra através do Senhor, como instrumento em tuas mãos. Por isso nós oramos e te clamamos em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa quarta-feira, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito de Deus se repouse sobre a vida do povo mais feliz da face da terra. Mais feliz porque crê no Senhor, confia no Senhor, busca o Senhor, acredita no Senhor. Eu quero te convidar para sair da inércia. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus deu forma. Deus vai dar forma à sua vida. Não se turbe o vosso coração. Acredite em Deus, que Deus vai agir sobre a sua vida. Tem uma quarta-feira, o restante de quarta-feira muito abençoado, uma quinta mais abençoada ainda. Daqui para o final de semana, eu vou estar passando para os irmãos, nós já vamos começar o culto no domingo, mas eu vou também entrar em contato com meus irmãos. Eu vou pedir para cada um de vocês gravar um vídeo de 30 segundos no máximo. Um vídeo de 30 segundos com a família, com todos, mandando um alô, mandando uma saudação. Eu vou explicar para vocês no privado isso. E eu vou estar recebendo esse vídeo de cada um de vocês, que eu quero ver todo o povo de Deus na fé, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu queria aqui botar um pedacinho de uma canção, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir que Deus possa nos abençoar poderosamente, de forma que o Espírito do Senhor venha agir, não somente através da palavra, mas também através do louvor. Então, adore o Senhor, do fundo do seu coração. Encerro com essa canção, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja, vamos lá. Não se turbe. Tudo o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida as suas ricas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida.